Olha, temos algumas certezas, poucas, em campeonatos brasileiros. Erros de arbitragem, demissão de treinadores e previsões furadas da imprensa. Todas elas aconteceram nessa rodada. Ontem, Adilson Batista foi demitido e o São Paulo anunciou agora a demissão de Diego Aguirre. Eu estou muito surpreso. Eu também. O diretor falou aqui no ponto, falei, mas você tem certeza? Demitido o Aguirre? O São Paulo soltou uma nota de que foi de comum acordo. A nossa experiência mostra que essas notas são meramente protocolares, quando eles dizem que foi de comum acordo. Isso já aconteceu com o próprio Aguirre. Na verdade, é uma decisão que parte muito mais do clube que do treinador. Não sei se o Ricardinho concorda comigo, essa é a minha experiência de repórter. E Aguirre não é mais o técnico do São Paulo, restando 5 rodadas. São Paulo hoje é o 5º colocado, ele está fora do G4, mas vai ter um confronto direto agora com o Grêmio, que é o 4º colocado. E aí, meus caros, como é que vocês veem essa decisão que acaba de ser anunciada? Bom, qual foi a gota d'água? O São Paulo jogou o segundo tempo inteiro ontem Com um jogador a mais, foi dominado pelo Corinthians durante boa parte desse segundo tempo. Começou o time não dá mais sinais de reação. Alguns jogadores estão insatisfeitos, não sei se isso influenciou ou não nessa decisão, o Nenê claramente, por exemplo. Agora, faltam 5 rodadas, é essa a hora? Então, o Vitória demitiu o Carpegiani. É tão impactante que é difícil você refletir sobre isso. Vai ficar lá com o seu auxiliar efetivado. São 27 treinadores. O América demite o Adilson, trouxe o Givanildo. O São Paulo demite o Aguirre, tudo isso, né, de terça para cá. Não, eu fico pensando. O São Paulo demite o Aguirre, ainda não sabemos quem vai assumir. Provavelmente o André Jardine, que é o da base. Mas o André Jardine, que eu saiba, a semana passada estava na Europa, fazendo uma viagem de estudos no futebol. Vai contratar um treinador agora? Eu acho que algumas circunstâncias, eu acho que alguns pontos, né, fizeram com que chegasse o São Paulo nessa situação, primeiro, né, de ser líder do campeonato e nesse momento estar em 5º colocado. Primeiro é lógico o baixo rendimento da equipe, né, a queda de rendimento da equipe, principalmente de algumas rodadas para cá, tanto é que o Aguirre chegou até nos últimos jogos a mudar o sistema tático, né, que ele sempre jogava com linha de 4, ele passou a jogar com linha de 5 ou com 3 zagueiros, com 2 alas, enfim, ele mudou. O que aponta para uma falta de convicção. Exatamente, durante esse processo. Segundo ponto, né, importante, ele perdeu nesse processo alguns jogadores importantes. Eu acho que o São Paulo tem um bom time. O São Paulo tem um bom time. Eu acho que o São Paulo não tem um grande elenco. E quando precisou desse elenco, o São Paulo teve prejuízo. O São Paulo caiu de rendimento. Quando ele perdeu alguns jogadores machucados, alguns jogadores suspensos, o rendimento do São Paulo caiu. Esse é outro ponto. Mas, com todas essas situações, eu acho que não era o momento do São Paulo mudar o comando do time. Se partiu do clube, ou se o treinador também, porque pode acontecer, de repente o treinador... Eu acho difícil, nas circunstâncias e no momento que o São Paulo está, eu acho difícil o treinador chegar e pedir para sair, ou chegar numa reunião que deve ter acontecido hoje, né, após o Clássico, ponderar ou falar, não, então eu acho que não consigo mais, não consigo tirar mais desse grupo, estando em 5º no campeonato. Agora, faltando 5 rodadas, eu acho que é uma situação que o São Paulo não deveria ter feito de trocar o treinador, porque você vem num processo, vou deixar o treinador da base, pode ser o André que continue, que é um bom profissional, que conhece bem o São Paulo, mas é um momento delicado, um momento de decisão, um momento delicado. Agora, algumas circunstâncias fizeram, eu acho, e alguns erros também, a gente não fala às vezes do treinador, mas alguns erros de convicção. O treinador também às vezes tem uma convicção em determinado jogador, em troca, e acaba não dando certo, como às vezes o treinador acerta, também em alguns momentos erra. E eu acho que foi o caso do Aguirre também, em determinadas decisões, né? Agora, vamos ver o que o São Paulo vai decidir. Agora, fazendo um raciocínio bem simplista, bem rasteiro, mas nessa hora você põe... Você está pensando o que eu estou pensando? Você põe um provisório agora, o Jardine, e chama o Rogério em 2019.
Eu achei que você ia ser até mais ousado, se não chamaria o Rogério agora, já com o Fortaleza acho que agora campeão. não. Também acho que nem com o menor Rogério cabimento. Pena. Eu só tô. É. É que assim, vai saber. Cara, semana teve 3 técnicos demitidos. O América. É essa mesma diretoria que demitiu o Rogério. Também, Sim. Eu não sei se é tão simples. O América que demitiu o Givanildo há pouco acaba de trazer o Givanildo de volta. Mas a Mas o circunstância... Givanildo sempre volta para os lugares, né? Mas eu acho que a questão, Rogério a questão não, né? do Rogério aí, ela é um pouco mais abrangente, né? Porque as circunstâncias, como que o Rogério saiu, de que forma ele saiu, é a mesma direção, lógico. Assumiu o Raí, assumiu o Ricardo Rocha, mas a diretoria do São Paulo é a mesma. Então, assim, não sei, pode acontecer. Futebol, tudo pode acontecer a todo momento, né? Inclusive assim, essa surpresa da mudança. E deixar agora. claro, isso aqui é uma mera especulação. Uma mera especulação. A gente não tem, a gente acaba de ser informado, como vocês, Não deu da tempo pra demissão apurar do nada. Aguirre. É uma mera especulação, uma mera conversa de 3 pessoas que acompanham o futebol e que estão reagindo junto com vocês a essa notícia que chega agora. A nota do São Paulo foi publicada, a nota oficial do São Paulo foi publicada no Twitter às 21h08. São 21h20 nesse momento. Então, há 12 minutos foi anunciada a demissão do Aguirre. Será que o Dorival balança também por ter perdido do Botafogo sábado? Cara, do jeito que tá esse Campeonato Brasileiro, não duvido de mais nada. Mas já são 3 jogos sem Já vencer, pensou, né? volta o Dorival agora pro São Paulo. Volta o Dorival agora pro São Paulo. Já são 3 O jogos Barbieri sem vencer. volta pro Flamengo para terminar o campeonato, não? Não. Tá bom, então não vingou. Não, acho que não, mas tudo é possível. Inclusive, demitir um técnico faltando 5 rodadas. O São Paulo, se a minha memória não me trair, o São Paulo teve 17 treinadores nos últimos 10 anos. Era o número que estava circulando hoje nas redes sociais, quando se especulava uma possível demissão do Aguirre. 17 treinadores nos últimos 10 anos. Ele ganhou uma Sul-Americana. Vocês não acham que o São Paulo tem trocado demais de técnico? Sim. Mas de um período para cá, não sei se são 10 anos, o Flamengo é o clube que mais trocou de treinador. Eu não sei exatamente qual é o Os dois. O Flamengo e o São Paulo têm trocado demais de técnico. O Flamengo, na era Bandeira, bateu um recorde aí, né? De trocar muitos treinadores. Mas é muita troca. É muita troca, cara. E assim, como ela não vem dando resultado, será que não é hora de tentar fazer diferente? Segurar o técnico um pouco? Eu não consigo ver qual o toque de mágica que o cara vai fazer agora, faltando 5 rodadas. Com o Everton fora de forma, com o João Rojas quebrado, só voltando daqui a 6 meses, com o Anderson Martins em péssima fase, com vários problemas, outros problemas físicos no elenco, com a torcida insatisfeita. O que o cara vai fazer agora? Só realmente colocando um técnico da casa. O André, porque tem o conhecimento e ali o dia a dia, o conhecimento do elenco, porque 5 jogos para chegar um treinador fora, né, dali de dentro do São Paulo, pode até acontecer, pode ocorrer, mas é difícil, porque você não consegue construir um trabalho. Você vê, por exemplo, o Levir no Atlético, né? O Levir tá alguns jogos no Atlético ainda não conseguiu vencer. É inegável a competência do Levir, né? A sabedoria dele, né? Mas ainda não conseguiu vencer, porque pega um grupo novo. O São Paulo vai... Uma informação importante, eu estou lendo a nota agora pela primeira vez. O São Paulo Futebol Clube informa que Diego Aguirre deixou neste domingo o comando técnico da equipe principal. A decisão pela saída neste momento foi tomada em conjunto, em reunião nesta tarde, a partir da definição, isso é importante, a partir da definição entre as partes de que o contrato do treinador não seria renovado ao término da temporada. Uma decisão importante, ou seja, primeiro veio a decisão de que ele não ficaria. Aí depois o acordo em comum da saída dele. Algumas informações nas redes sociais já garantem, informações extraoficiais, que o André já Jardine... está na nota oficial que o André Jardine vai ficar assume o time jogos, nas exatamente. 5 rodadas restantes do Então, Campeonato Brasileiro. isso está resolvido. Então pronto. É André o Jardine vai dirigir o São Paulo. Pois é, mas Rizek... Pode voltar lá a nota, que quem sabe a gente não pega mais uma informação. Eu acho que assim, independentemente do treinador não ter o seu contrato renovado, em comum acordo numa reunião, foi conversado após um clássico, de que ele não continuará ou não, né? Não justifica a saída nesse momento, né? Porque uma coisa é ele não continuar a temporada que vem, porque se o São Paulo tivesse numa situação assim na tabela, né? Numa circunstâncias de que não almejasse uma Libertadores, né? Tivesse longe do rebaixamento,
Como nós comentamos há pouco, de repente, do Fluminense, numa situação, de repente, né, o Fluminense não vai alcançar lá em cima e está numa situação já salva. Tudo bem, você bota um treinador, né, da casa nas últimas rodadas, você começa a planejar e tal. Não, mas o São Paulo está em quinto no campeonato e ele precisa de pontos para conseguir o maior objetivo do clube na temporada, que é se classificar a Libertadores. Esse é que é o grande desafio daqui para frente. Então não é o treinador nessas circunstâncias, independentemente que ele vai continuar na temporada seguinte ou não, ele não pode sair agora já pensando na temporada seguinte. Não sabem no calendário da temporada. O São Paulo sabe que vai jogar o Campeonato Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil, mas a Libertadores, que é o sonho de todo clube brasileiro, jogar, o São Paulo ainda não confirmou. Eu também não trocaria, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Qual é o grau de relacionamento do Aguirre com os jogadores, com a diretoria. Agora, me soa melhor a escolha do Jardim do que uma contratação destrambelhada de outro treinador para fechar a temporada. Ok, você vai dar chance para um técnico novo, você avalia o treinador nessas 5 rodadas. É melhor do que contratar outros. Sem dúvida. Aos empurrões nesse fim de temporada, mas que é uma coisa impressionante. E como eu ainda tenho um pouco de memória, eu lembro que se discutiu o seguinte, quando o São Paulo estava super bem, o risco de perder a Aguirre para a seleção uruguaia. Aí, o Uruguai renovou o contrato. Eu certamente falei isso, que eu acho que o Aguirre é um bom treinador. Eu acho. O Uruguai renovou o contrato com Oscar Tabares, era maestro, e o São Paulo anunciou em entrevistas, né, com a sua diretoria, que estava encaminhando a renovação do Aguirre. Eu estou juntando as pontas do quebra-cabeça. Aí vem a nota na qual, para mim, ficou muito claro, que primeiro veio o comunicado ao Aguirre, você não fica no ano que vem. A partir dessa informação, você está dirigindo o São Paulo e ano que vem Baubau. Então talvez seja melhor encerrar agora mesmo. Então, é a interpretação que eu faço lendo a nota. Então eu vou complementar a sua interpretação. Se eles falaram para o Aguirre que eles não vão renovar, é que eles já sabem quem vai ser o técnico para 2019. E nessas condições não é um Jardine. Senão eles anunciavam logo o Jardine. Eles falam para as 5 rodadas. Então o São Paulo já sabe quem vai ser seu técnico para 2019. Aí você pode escolher se vai ser o Abel, se vai ser o Mourinho, Ceni, pode Guardiola. É só você olhar. Sampaoli, Simeone, Roger Machado, Vanderlei Luxemburgo, Celso Rotti ou Rogério Ceni. Faz muito sentido. Reitero, a gente está aqui conversando junto com vocês, né? A gente ainda precisa apurar muito disso. Como eu acho que o Abel vai acabar indo para o Flamengo, eu acho que olhando, como diria o Paulo César Vasconcelos, olhando para dentro da floresta, você vê o Roger Machado e vê o Rogério Ceni. Hoje o Renato voltou a brincar com a possibilidade dele dirigir o Flamengo. Li sobre isso, que ele é um sonho dele, que ele não gosta de frio, gosta muito de calor. Por outro lado, também o Grêmio anunciou que estava encaminhando a renovação com ele. Bom, o aproveitamento do Aguirre é o seguinte, foram 57 jogos, 29 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, aproveitamento de quase 60%. Eu não sei se a produção pode ajudar a gente, que confesso que eu estou procurando, toda hora eu estou olhando para o tablet aqui, que eu estou procurando uma informação, não estou achando a posição do São Paulo no segundo turno. É muito ruim. É bem ruim. Mas eu não estou conseguindo esse número aqui. É bem ruim. Com rapidez. É bem ruim. Olha, eu vou dar uma informação. Quando o Vitória anunciou a demissão do Carpegiani, a gente foi atrás de entender os motivos. E pelo que apuramos, o Vitória entendeu que o ambiente dele com os jogadores estava muito ruim. E que aí era melhor, nessa reta final, trocar. Porque o ambiente não estava legal. Assim, a relação estava desgastada e aí o Vitória optou por essa troca. A gente vai ter que apurar ao longo da semana mais informações sobre o Aguirre, mas por enquanto o quebra-cabeça tem algumas partes já montadas. Sim, exatamente. Foi até fácil. A questão do Jardine, antes mesmo da gente ler a nota, a gente já imaginava. Agora, a partir do momento que tem essa informação, que o São Paulo primeiro comunicou a Aguirre que não ia renovar com ele em 2019, só faz isso quem já sabe quem vai ser o treinador. Tudo indica, eu assim, concordo com o Lédio, mas eu não tenho essa convicção, cara. Que ele já tem o treinador? Não tenho. Ou pelo menos tem um norte. Não, eles podem até ter uma ideia, mas eu não acredito que eles tenham. Eu não acredito. Porque o São Paulo ainda não se classificou.
ele precisa pensar primeiro nessa reta final, porque ele pode pegar uma pré-Libertadores, de repente não está entre os 4. Ué, mas é mais importante ainda você ter o técnico logo. Não, sim, mas eu digo assim, eles não... Eu acho que nesse momento, essa decisão, eu não tenho a convicção que eles decidiram isso de não renovar, porque eles já têm... Eles podem até ter nomes, mas eu não acho que eles têm eles não pensaram nisso nesse momento, não, cara. Eu acho que eles decidiram primeiro... Que não ia ser o Agui. Que não ia ser o Agui. Isso aí é que eles decidiram que não ia ser, e que a boa decisão, eu acho que essa... Já que tirou o treinador, que é o André, porque é um cara que está lá, é um cara que conhece o clube, conhece os jogadores, conhece o elenco, faltam 5 rodadas. Se é para trocar, concordamos que foi uma boa decisão. Exatamente. A decisão do Jardim. Exatamente. Agora, eu não tenho a convicção, a certeza de que eles têm um nome. Não, acho que a decisão foi tomada pela queda de rendimento do time e principalmente pelo clássico de ontem, pelas circunstâncias do jogo de ontem. Que o time não jogou bem, tinha um jogador a mais, é um clássico, é uma rivalidade, a gente sabe como é que é isso, né, no dia a dia de um clube, entendeu? A pressão, é pressão de diretoria, é pressão de conselho, é pressão de diretor, o cara liga a madrugada toda. Quando era jogador, Ricardo, já teve algum treinador demitido do seu time faltando 5 rodadas para o campeonato? Que eu lembre, nessas circunstâncias, não. Nessas circunstâncias de estar disputando o título, não. Assim... Em condição de título de Libertadores, não. Nunca vivi isso, não. Mas já vivi situação de o treinador dar o treino na sexta-feira, ter uma reunião com a direção e falar, olha, com qualquer resultado final de semana, essa pressão externa não entra aqui. Ele é o nosso treinador no domingo. Aí no sábado, na hora da janta, ele já não era mais o treinador, não precisou nem o jogo do domingo. Ele já foi demitido no dia seguinte, antes do jogo do domingo.